Vou revisar aqui alguns conceitos biológicos que eu aposto que podem cair no Enem e que eu tenho dificuldade de lembrar, então vocês podem acabar se beneficiando aí. Nas bactérias, quais são as diferentes reproduções e os aspectos característicos? Bom, a bactéria faz 3 tipos de reprodução. Tem a que não ocorre variação no material genético, que é a bipartição. Ou seja, ela gera clones. E a gente vai ter... Bom, e a gente tem aqui, tem variação do material genético. E aí, existem alguns tipos. Existem, aliás, existem 3 tipos, perdão. Transformação. O que é a transformação? É quando a bactéria tá lá de boa, pá, andando, e aí ela encontra um pedaço de bactéria morta. E aí ela acaba colocando para dentro um plasmídio, algum DNA dessa bactéria, algum DNA da bactéria, e ela incorpora para si, porque as bactérias elas possuem uma estrutura chamada de plasmídio, que essa estrutura ela possui DNA. E aí ela faz a síntese proteica dela e tal. Então ela acaba adquirindo, enquanto está viva ainda, características dessa bactéria morta. Ou seja, transformação tem a ver com morta, bactéria morta. Aí a gente tem... eu esqueci os outros, bora ver aqui. Quais são? A assexuada é a bipartição. Também tem o brotamento. Aí a gente tem a recombinação de genes, ou seja, vai ter variação genética. A gente tem a conjugação, que a conjugação é quando uma bactéria troca esse plasmídio que eu falei aqui com outra. E aí a outra bactéria recebe esse plasmídio dela. Recombinação de genes. Pela pile, ela faz isso por uma estrutura que ela tem, que liga a outra, que se chama pile. Certo? A transformação eu acertei. E a transdução vai ocorrer por meio do vírus. Vamos lá. Existem vírus bacteriófagos. Bacteriófagos? Existem vírus que atacam bactérias. Então esses vírus vão entrar na bactéria. E o vírus ele não tem a capacidade de fazer a replicação por si só. Então ele vai usar o maquinário da bactéria, aqui um plasmídio aqui da bactéria, vai usar o maquinário da bactéria para começar a produzir suas proteínas e começar a se replicar. Só que tem vezes que o vírus entra num ciclo que se chama lisogênico, que ela não começa diretamente a produzir proteína para se reproduzir. E aí a bactéria ela ficaria viva. A bactéria ficaria viva com o gene do vírus. E aí ele poderia expressar algumas proteínas e tal. Bora, meu filho. O que são órgãos análogos? Órgãos análogos são que eles possuem a mesma função e possuem origem evolutiva diferente. Vamos lá, supor a nadadeira de uma baleia. Não sei se tá muito feio. Ia parecer uma pica. Sim. A nadadeira de uma baleia, por exemplo. A nadadeira de uma baleia e de um peixe. A origem deles são diferentes. Então, na verdade não, deixa eu dar outro exemplo. A asa de um inseto e a asa de uma ave, elas são análogas, pois elas exercem a mesma função, mas elas têm uma origem ecológica diferente, uma origem evolutiva diferente. São estruturas com as origens evolutivas e embrionárias são diferentes, mas que têm a mesma função, porque elas foram selecionadas a meios semelhantes e aí precisam da mesma função. Qual é o fator que está sempre presente na formação de uma nova espécie? Bom,
a gente tem a interrupção do fluxo gênico. Isso aqui é muito importante, cai bastante no Enem. Interrupção do fluxo gênico. E aí, como ocorre essa interrupção do fluxo gênico? Cara, pode acontecer de algumas formas. A principal delas é de forma por meio da geografia do local, ou seja, a gente tem uma população aqui, ela de alguma forma se separa, aí essa parte da população vai para outro canto e com o tempo essa população aqui, sem estar em contato com essa aqui, ela vai começar a adquirir características diferentes por adaptação ao meio, aliás, por seleção do meio, perdão, e aí elas não vão ter mais a capacidade de reproduzir entre si, que é isso que é a formação de espécie. O que define uma espécie ser diferente de outra é eles não produzirem descendentes férteis, ou seja, então se essa população aqui começar a não produzir descendentes férteis com essa população daqui, então a gente teria uma formação de uma nova espécie, né? E aqui tem dois tipos, aqui é a especiação alopátrica, que é justamente pela geografia, e a simpátrica não ocorre sem barreiras geográficas. E aí como ocorre isso? Bom, eles vão estar no mesmo ambiente, mas eles não vão interagir entre si, por seja lá qual for o motivo. Qual é a função do acidófilo, basófilo, neutrófilo e monócito? Bom, o acidófilo, ele possui uma função, ele é antihistamínico. E o que isso quer dizer? Ele está relacionado ao processo, a combater o processo alérgico. O que é o processo alérgico? A gente tem o nosso basófilo, que é o que produz a histamina. Ele é excitado a produzir a histamina, seja lá pelo motivo, entra um antígeno que o corpo não reconhece, aí o basófilo começa a produzir histamina, e aí o que essa histamina faz? Ela basicamente vasodilata, e aí nosso corpo começa a perder plasma, porque essa é uma estratégia do corpo de jogar leucócitos para fora do vaso para atingir o tecido e assim matar o antígeno, certo? E aí o excesso de histamina vai gerar uma crise alérgica, né? Aí o basófilo também produz heparina. Heparina, que está relacionada ao processo de coagulação sanguínea. Aí a gente também tem que o acidófilo, ele é ele é vermicida, ou seja, ele vai atuar para matar os vermes. A gente tem o neutrófilo. O neutrófilo, ele tem a mesma função do monócito, que é de fagocitar. Só que ele morre, ele é suicida, kamikaze, maluco. Ele se mata no processo e aí é isso que gera o pus e tal. Aí o monócito, ele é mais inteligente, ele só fagocita e fica de boa. E aí o monócito tem diversos nomes em diversos tecidos. No tecido nervoso tem um, no tecido ósseo tem outro, então antihistamínico, histamina, alergia e inflamação, a heparina é anticoagulante, viu? Não é coagulante, é anticoagulante. Qual o ambiente e o tipo de parede celular, o tipo de armazenamento dos fungos? Bom, ele quer basicamente que eu fale sobre o fungo. O ambiente, fungo gosta de ambiente úmido, quente e com pouca luz.
A parede celular, muito importante isso, quitina, que é muito resistente. Por isso que é muito difícil combater doenças fúngicas. Tipo de alimentação, eles são heterótrofos por absorção. E é importante saber que os fungos, eles são importantes decompositores de matéria. Eles fazem também processos mutualísticos com os Rhizobium. Não, perdão, errei, viajei. Com as. Esqueci agora. Eu acho que eu esqueci. É líquen? Eu acho que é. E o tipo de armazenamento, eles têm um glicogênio, assim como nós. Eles possuem um glicogênio. Deixa eu olhar aqui.